Gente, bom dia, como vocês estão aí? Bem-vindos ao nosso Dose Diário de hoje. E hoje vamos à seguinte pergunta aqui sobre como se relacionar nas redes, a distância, com a distância das redes e a proximidade e não proximidade das pessoas, como lidar com isso. Vamos lá. Oi, Emanuel, adoro o canal Flor e Manu, vocês são ótimos e me inspiram a ser melhor em minhas relações. Tenho uma pergunta. Como você se relaciona à distância pelas redes sociais? Como fica o diálogo? Eu vivo uma relação em que ambos estão sempre fazendo mil coisas e muitas vezes quero conversar coisas rápidas, sejam áudios ou mensagens, naturalmente espero que sejam respondidas. Essa espera me matou algumas vezes e me cansou. O que dá a sensação de que só eu me importo ou sinto saudade. Enfim, tenho tentado conversar sobre os desconfortos para tentarmos ajustar as coisas, mas nesse caso específico, sinto ter criado resistência pelas redes e tenho evitado, mesmo quando sinto vontade, para não ter essa espera e possível ansiedade que venha causar em mim. Espero que respondam à pergunta. Até. Então, vamos lá, porque eu acho que aí tem uma pergunta aparentemente simples assim sobre como que a gente lida com as novas maneiras de se relacionar hoje em dia, né? Mas e tem também aí no fundo disso uma possível pergunta sobre o relacionamento à distância. O que é a distância? Como lidar com essa distância? Que é uma pergunta que eu recebo com uma frequência muito impressionante, assim, como se relacionar à distância. Então eu queria falar um pouco sobre isso e vamos tentar ver se a gente consegue elaborar coisas legais a partir daí, tá bom? A primeira coisa que eu acho importante dizer é que eu acho que não existe uma definição do que seja uma relação. O que é uma relação? Como é que ela deve ser vivida? Uma relação é duas pessoas morando no mesmo teto, vivendo uma coisa desse jeito e tal. Se você pensar até 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não tinha esse troço aqui como intermediário das nossas relações, né? E as relações vão então mudando na medida em que o mundo vai mudando e a modalidade de afeto, de como a gente experimenta o nosso afeto, de como a gente expressa o nosso afeto, de como a gente faz o nosso afeto chegar até o outro e tal, vai se modificando e realmente, concretamente, como a gente sente as coisas, né? Em função do que isso aqui acontece. Então, receber uma mensagem com o coração gera um troço na gente, como é que a gente responde a isso e tal. E eu tinha muita resistência em relação a esse tipo de mensagem, WhatsApp e tal. Por muito tempo, eu não trocava WhatsApps com a Flor, eu trocava só mensagem de texto, que eu achava que era mais romântico, bem entre aspas mesmo, eu achava que era mais orgânico de algum jeito, eu não gostava do WhatsApp, então eu gostava que quando chegava uma mensagem eu sabia que era dela, que eu só trocava mensagem com ela, entendeu? Mas hoje em dia a gente se rendeu ao WhatsApp. Enfim, então tem essa coisa que é um pouco performativa sempre nas mensagens, né? Então você não está realmente conversando, você está fazendo uma espécie de uma performance de uma conversa, assim. Então você manda uma carinha, você faz um emoji, você faz uma coisa que não é realmente conversar. Então quando lidando com isso, em geral, eu gravo áudios quando eu não consigo falar. Então eu tento falar. De modo geral, para mim, na escala é assim. Seria o contato real, né? Que estar com alguém. Depois eu tento falar no telefone, se eu consigo. Se eu não consigo, eu mando uma mensagem de áudio. E se eu não consigo, eu vou tentar escrever e assim segue. Porque eu acho que em cada uma dessas etapas a gente vai fazendo um decaimento do que seria a minha impressão de uma relação real. Olha que loucura, mas é assim que funciona pra mim. E eu acho que no fundo faz algum sentido, tem algum sentido nisso. Porque quando você manda emojis, coisinhas e tal, é muito mais uma performance do que o que você está precisando falar, né? Não que não tenha uma performatividade na nossa fala. Quando a gente conversa com alguém, a gente está modulando as coisas também, é óbvio. Mas a gente está tentando expressar o que a gente está sentindo, seja saudade, seja frustração, seja medo de alguma coisa, seja, enfim, o que quer que seja. Então, e a Flor detesta, por exemplo, ela nunca grava mensagem de áudio, ela não gosta de fazer isso e tal. Então ela prefere escrever, ela escreve e tal. Para ela a modalidade é essa. Então a gente tem que entender a diferença que existe entre cada um, né? Como cada um vai lidar com isso, qual que é a maneira que cada um acha mais adequada para expressar o que está sentindo. Isso é uma coisa. Então isso é importante, eu acho, perceber que a maneira que o seu companheiro ou sua companheira vai achar para se expressar nesses novos meios é diferente da sua. Isso é fundamental. Então você não pode esperar que essa pessoa reaja ou se manifeste da mesma maneira que você. Isso, então, hoje em dia temos muitas maneiras de manifestar esses afetos, né? Então, a gente tem que tentar perceber como é que a gente se adequa a elas e como é que elas se adequam a gente e não tentar simplesmente falar, é assim que funciona. Isso é uma coisa. E aí tem um problema que é a questão da distância, né? Agora, por exemplo, a Flor vai ficar 3 meses fora de casa, morando fora de casa.
numa outra cidade. E não é uma outra cidade tão longínqua, é São Paulo, mas, enfim, não é não em casa. Então, isso em geral gera um problema que acho que tem a ver com o que ela enfrenta, que é querer a resposta, né? Então você quer uma resposta que não vem, porque a pessoa está vivendo uma outra vida, que não é a sua vida. Então ela não está aqui, quando ela não está no quarto e eu grito, ela tem que me responder, não é isso. Ela está vivendo uma outra vida, então são 6 da tarde para mim, eu cheguei em casa e eu quero conversar, mas são 6 da tarde para ela, ela não está em casa, ela está na rua vivendo outra coisa, ensaiando uma coisa, fazendo uma cena de não sei o que, sei lá, trabalhando. Então a gente está num descompasso. O descompasso é uma coisa muito, muito, muito frequente numa relação, de vários jeitos, né? Mas quando a gente tem uma distância, a gente não tem como regular esse descompasso. Ele obviamente vai aumentar, porque são de fato realidades diferentes que estão acontecendo. Então a gente várias vezes cai no problema de não conseguir se falar, de fato. Então a gente tenta falar, na hora que um quer falar, o outro não quer falar, ou não pode falar, ou não está com vontade de falar, ou não está com abertura. Então eu estou com uma coisa super sensível, um conteúdo super sensível para comunicar, e ela está fazendo uma outra coisa, resolvendo uma parada e tal. Ou vice-versa, entendeu? Então há que se perceber a diferença dos estados afetivos de cada um. Assim, e isso é muito difícil de fazer, muito difícil de fazer. E uma relação, na minha opinião, por isso que eu falo que tem relações de todos os jeitos, você pode estar vivendo casado com uma pessoa, embaixo do mesmo teto, dormindo na mesma cama e não estar se relacionando, na minha opinião. Você pode estar vivendo com um estranho, com uma estranha, sem querer, sem se relacionar, no sentido de sem descobrir o outro, sem se descobrir com o outro, sem reinventar coisas, sem aprender coisas, sem reorganizar a sua existência a partir desse espelho que o outro proporciona para você, que você pode proporcionar para ele, sem processos de mudança, que isso para mim é uma relação. Você pode estar vivendo na mesma casa sem experimentar isso, entendeu? Então isso é importante dizer, não, relacionamento à distância não funciona. Pode funcionar desde que vocês estejam com intenção de fazer essa movimentação, que é a descoberta de uma relação, mesmo à distância. Só que aí vocês vão precisar inventar maneira de fazer isso. Agora que a Flor vai viajar, por exemplo, então a gente está pensando como é que a gente vai fazer para a gente conseguir conversar de verdade, tipo, ter 1 hora num dia que a gente para e conversa, entendeu? Então a gente vai marcar 1 hora, para mim é super estranho, mas a gente vai marcar 1 hora para conversar, talvez, para fazer um Skype, conversar e falar, aconteceu isso, isso e isso, me senti assim assado, pensei tal coisa e tal, para remodular essa relação, partilhar uma experiência que você teve, ouvir a devolutiva do outro, ouvir a experiência do outro e dar uma devolutiva para ele, que isso para mim é se relacionar, passa por esse caminho. Quando a gente fica preso na dinâmica das redes automatizadas, a gente perde esses campos de partilha real. Real nesse sentido, não é real que não é virtual, a oposição do real ao virtual, não é isso. É real no sentido de que eu entrego uma coisa para alguém, um conteúdo, e recebo algo em troca desse conteúdo, e essa pessoa me entrega um conteúdo dela, e eu dou para ela alguma coisa, e nesse movimento a gente se modifica. Isso é uma partilha real para mim. É disso que eu estou falando. Bom, então nesse sentido, eu acho que é possível sim uma relação à distância, desde que você não fique escravo dos mecanismos e de que na verdade, você utilize os mecanismos tecnológicos para desenvolver essa troca. Então, como é que você usa os mecanismos para desenvolver essa troca? Mais do que estar o tempo todo em contato com o outro, uma espécie de contato meio superficial, que é carinhas, coraçõezinhos e tal, que pode ser gostoso, que pode ser maravilhoso, mas mais do que isso, é como é que eu uso essa máquina que essa coisa aqui me dá para desenvolver uma troca. Se você pensar, não tinha Skype até agora há pouco. Então, como é que você se relacionava sem o Skype nesse sentido? Complicado, né? Então, não tinha Skype. Então, não tinha telefone até outro dia, né? Sei lá, 100 anos atrás não tinha Graham Bell, fez o negócio do telefone, então agora a gente tem telefone. Antes as pessoas mandavam carta. Mas como é que você dava um jeito de usar uma carta mesmo, uma carta para partilhar um conteúdo que você estava experimentando? Isso é se relacionar por cartas. Tem gente que desenvolveu relações inteiras por cartas. Tem romances inteiros, histórias de amor inteiras por cartas. Pessoas trocando cartas e se relacionando e descobrindo um universo sobre a outra. Só que você tem que se dar o trabalho de se relacionar com isso, né? Você tem que se dar o trabalho de partilhar um conteúdo. E o outro tem que se dar o trabalho de partilhar aquele conteúdo também. E isso é uma relação. Uma relação pode ser feita atravessando o Atlântico, né? Sem problema, por cartas, desde que haja um interesse, um desejo dessa relação. Esse que é o lance, que eu acho que é o mais difícil da relação à distância nesse sentido. Existe um desejo real dessa partilha?
Existe mesmo? Ou você só quer ter uma relação? Melhor que isso, eu acho, você quer viver uma relação nesse sentido, essa partilha, esse movimento, esse reencontro com esse outro que te reinaugura, ou você quer ter uma relação? No sentido de viver e ter, essa distinção. Isso é uma coisa que a gente tem que saber sempre, pensar, eu quero viver essa relação, me dar a viver essa relação, ou eu quero dizer que eu tenho um namorado, uma namorada e tal, e pronto, tenho aí, tenho ali, ando aqui, como as coisas que eu tenho na vida. Eu tenho um carro, tenho um namorado, tenho uma câmera, tenho uma xícara. E o que é isso? Para que serve isso? Como é que eu estou me relacionando com esse outro, entendeu? Então, acho que a relação à distância é possível, acho que a gente tem que achar maneiras de fazer isso acontecer, e aí tem que entender que é conversar com esse seu respectivo ou respectiva, e talvez falar, olha, eu preciso conseguir partilhar coisas com você, não estou conseguindo. Mas também é você entender que não é uma coisa de estar o tempo todo na partilha, porque isso, na partilha no sentido de trocando conteúdos. Porque que partilha é essa, de fato? Isso é só para saber que o outro continua. Será que isso não é uma maneira de saber que o outro continua ali para você? E uma espécie de garantia dessa existência do outro conectado a você? O outro não está conectado a você o tempo todo. O outro vai se desconectar, viver coisas e vai retornar. Essa é a parada. Você está preparado para essa situação, que é deixar o outro experimentar o mundo, viver as coisas, perceber as coisas, sentir as coisas, encontrar pessoas e depois partilhar esses encontros com você. Olha o que eu vi, olha que legal e tal. Para mim é isso. Mas você tem que estar disposto a entender que o outro não está o tempo todo aderido a você, nem você ao outro. Uma relação tem a ver com duas pessoas vivendo duas vidas e partilhando os conteúdos dessas duas vidas. E aí aqui acontece a relação. Não são duas pessoas vivendo uma mesma vida e nem duas pessoas vivendo juntas uma vida. Não é isso, são duas pessoas vivendo duas vidas. E aqui acontece a partilha, no meio dessa história. Então isso é uma experiência. Então às vezes a gente fica conectado no intuito, no desejo, no afã de impedir que o outro vislumbre as coisas sem você. Isso já é ruim mesmo, na minha opinião. É ruim até para a relação. O outro ir para o mundo e trazer coisas de volta, conteúdo de volta, reinaugura você, entende? O que vocês acham? Muita coisa para pensar, na verdade, a partir daí, né? Como uma relação tem que viabilizar a ida para o mundo, né? Se não impedir a ida para o mundo. Bom, gente, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo, manda ele para alguém para que ele possa ser útil e comenta aí embaixo, lê os comentários, de verdade lê os comentários, eles valem a pena, eles são muito legais. Curte o vídeo, que é importante para mim e para o algoritmo. E a gente segue amanhã com mais uma pergunta. Já sei qual a pergunta de amanhã, se tudo der certo. Amanhã tem a ver quando no relacionamento a gente toma caminhos diferentes. Eu acho uma pergunta interessante. Muito obrigado, gente. Bom dia para vocês. Tchau.